Bom, então eu vou começar aqui minha apresentação. Eu sou a Agatha, algumas pessoas já devem saber. Eu sou professora do MED 68, eu dou aula de literatura no MED 68. E eu também era aluna, tipo, eu fui aluna no ano de 2017. Aí eu fui no terceiro ano do ensino médio, 2017. Aí eu passei na universidade, eu passei em letras na USP. E hoje eu dou aula em 2019, ano passado. Eu voltei para o MED 68 para dar aula. Bom, a gente tá com. Eu vou apresentar agora, então, o Maio de 68. Eu vou dar uma enrolada. Pode dar uma enrolada, assim, no comecinho, só para todo mundo de acordo com eu enrolar um pouquinho, assim, com introduções. Bom, o Maio de 68, então, ele começou em 2017, o ano que eu entrei. E sempre com professores voluntários. E a nossa vontade, assim, o nosso sonho é colocar o maior número de alunos de escolas públicas que a gente puder em uma universidade. E de preferência as universidades públicas também, que a gente luta pela. A gente faz essa defesa da universidade pública, né? E, bom, já são, então, 2017 foi o primeiro ano, 2018, 2019. Esse é o quarto ano de cursinho, certo, Cadu? O Cadu vai ficar aí fazendo confirmações para mim. Quarto ano de cursinho. E essa é a primeira vez que a gente faz isso, né? Nesse modelo, assim, de online e tudo mais. E tá sendo uma loucura. A gente tá aprendendo várias coisas. Só nessa última semana aqui, eu já aprendi a mexer em um monte de coisa que eu não fazia ideia de como funcionava. Mas tá sendo muito bom. Assim, eu acho que tá dando bastante certo. E a gente está se esforçando, então, para criar essas plataformas aí. Utilizar essas plataformas para vocês terem acesso é, às aulas online. Porque, assim, eu até fizeram uma pergunta desse tipo na live do Instagram, que era se a gente tinha essa ideia de deixar o cursinho online, tipo, fazer um cursinho EAD, quando o período de isolamento social acabasse. E a gente não quer fazer isso. Na verdade, a gente defende muito o ensino presencial e a gente não gosta de EAD, porque a gente acha que nada substitui as aulas presenciais. Mas a gente está fazendo isso agora, esse tipo de cursinho online, assim, porque a gente sabe que nesse momento de quarentena, de isolamento social, os outros cursinhos pagos por aí, eles estão fazendo aula online. Então a gente não acha justo também que esses cursinhos continuem tendo aula, os alunos continuem tendo apoio e vocês não tenham nenhum apoio nesse momento, né? Então a gente não acha justo isso. Bom, eu queria que vocês respondessem aí no chat se todo mundo tem acesso, já conseguiu acessar o Google Classroom e se vocês já conseguiram fazer a inscrição no Study. Se alguém não conseguiu fazer, fala aí agora que depois a Regina vai explicar o Google Classroom melhor, mas daí a gente já resolve isso, assim, para ver se teve muito problema com isso ou não. Deixa eu abaixar aqui o meu negócio. Conseguiram, né? Acho que a maioria conseguiu. É a primeira vez que vocês usam o Classroom, que vocês usam o Google Meet, o Study? Alguém já tinha usado alguma dessas plataformas antes? Primeira vez, né? Menos o Study, ok. Tá, já tinha usado. Cadu não tinha usado. Cadu, o que você não tinha usado? Qual dessas? Todas. Todas. Mas a gente vai aprendendo, né? Com o processo também é bem bacana. Você nunca tinha usado nenhum Meet. Essa é a primeira vez que você usa o Meet ou não? Primeira vez que eu uso o Meet. Olha só, mas tá indo muito bem, né? Tá dando muito certo aqui. Beatriz Marques não conseguiu fazer a inscrição no estúdio. Ok. Depois na fala da Regina, que eu acho que é a próxima, né? Eu tô aqui com. Não, é a penúltima. Mas aí a fala da Regina, depois, ela vai explicar para vocês como que funciona isso daí direito. Ela vai fazer essas coisas direitinho, assim. Bom, o que mais? O que mais que eu tenho para falar agora nessa introdução? Fábio, Cadu, Regina? Eu acho que foi boa a introdução, né? Deu um panorama bem geral aí. Bem legal, bem resumido, sintético, né? Vamos ver se eles têm algumas dúvidas. Vocês têm alguma dúvida em relação a essa parte assim inicial? A gente vai entrar com mais profundidade depois sobre o Classroom, sobre o Study e o Meet, né? O Meet
todo mundo está usando agora, então acho que ninguém está tendo Vai, problema. vai ter um momento de falar sobre quem vai estar participando agora, quem vai, que está aberto para todo mundo, que não está, que é aquela coisa assim. Tá, Seria legal dar uma. desculpa, pode terminar, Fábio. Não, sim, para poder. Não, eu não quero interromper também. Para poder falar sobre. Não, assim, porque, como a gente falou, né? Fica todo mundo ligado, fica difícil, né? Você tem que esperar uma vez um falar, outro falar, não tem problema não. Para Sim. falar quem vai participar, como é que vai ser a participação, quem é que vai poder estar disponível para poder estar participando, como é que vai ser caso volte a presencial, né? Esse esclarecimento mais no sentido geral, né? Tá, entendi. Então, a gente tinha feito um processo seletivo. Todo ano a gente faz processo seletivo, né? No começo do ano. A gente tem um número de vagas limitado, por isso que tem o processo seletivo, justamente por isso. E esse número de vagas limitado não é porque a gente não quer atender todo mundo, mas é porque a gente tem um número limitado também de cadeiras, por exemplo, no espaço físico, né? Nas escolas que a gente. Nas unidades do cursinho, que antes do isolamento era no Cid Bucô, em Jundiapeba, já tô até esquecendo, assim, ó. E no Paulo Paulo Não, VI agora, né? VI. Paulo VI, este ano vai ser na. então era para ser nesses dois lugares. Por isso a gente tinha um número limitado de vagas, acho que era 50 em um e 60 no outro. No total, 110 vagas. A gente fez o processo seletivo, chegou a sair o resultado e tudo mais, então várias pessoas já sabem quem foi aprovado ou não. Mas agora, como a gente está fazendo esse cursinho online, a gente viu que não tem motivo para deixar o número de vagas restrito, assim, limitado, né? Porque o nosso problema realmente era o espaço físico. Como agora não tem espaço físico e está todo mundo assistindo na própria casa, então essas aulas estão abertas para todo mundo. Então, se vocês quiserem indicar para amigo, para, sei lá, parente, vizinho que vai prestar vestibular, vocês podem indicar para ter acesso a essas aulas. Tá tudo no Instagram ali direitinho, mas você só precisa acessar o Google Classroom e colocar o código. Que isso já tem um vídeo no Instagram mostrando como funciona. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, vocês podem tirar essas dúvidas na fala da Regina, que vai vir depois, ok? Que mais? Ah, tá. O que o Fábio falou sobre como que vai ser quando acabar a quarentena. Fizeram essa pergunta também na live do Instagram. Perguntaram se esse pessoal, tipo, todas essas pessoas que estão assistindo as aulas online agora, quando a quarentena acabasse, a gente voltasse para as aulas presenciais, se essas pessoas também conseguiriam assistir às aulas presenciais. E daí, como eu falei, a gente tem esse problema do espaço físico, então provavelmente não. Porque a gente não teria como colocar essas pessoas numa sala que cabe, sei lá, no máximo 50 pessoas. Não teria como. Porém, a gente não sabe quando que vai voltar, quando vão voltar as aulas presenciais, né? Não sabe como vão estar as coisas até lá. Então, não é uma resposta certa, mas a princípio não daria para a gente colocar todo mundo numa sala. Ok? Cadu, Fábio, Regina, tem mais algum professor aí? Vocês querem fazer algum comentário enquanto eu vejo aqui as dúvidas? Bom, eu vi uma entrevista, né, se alguém não viu, acho que está disponível, talvez em alguma plataforma, né, a entrevista do aquele biólogo, né, acho que chama-se Alita, né? Átila. Átila, Átila isso. Yamarino. Isso, Yamarino, muito bom, né? Ele fez uma entrevista no Roda Viva, né? E trouxe muita coisa sobre a epidemia, né? Que eu mesmo não sabia, né? Por exemplo, né? Que alguns governos que tiveram sucesso, né? No controle da curva de ascensão de contaminação, né? Como Coreia do Sul, Japão e um país do leste europeu, eu não me lembro agora qual país, né? Que eles estão esperando a chamada segunda onda, né, de contaminação, né? Quer dizer, a China já está tendo um controle mais severo, porque ela tem testes, né,
faz 10 mil testes por dia, pelo jeito. A Coreia do Sul também faz esse tipo de nível, né? Então eles vão isolando, né, as contaminações por cidades, por lugares, regiões e tal. Então a curva vai descendo por causa disso. No entanto, lá, ele deu um exemplo assim na entrevista, falou assim, vamos supor, 50 mil se contaminaram, né? Esses 50 mil não contamina mais, né? Mas o vírus fica até 2, 3 anos no ambiente, né? Então, se você libera a quarentena, né, libera o isolamento social, as pessoas que não ficaram contaminadas podem contaminar, entendeu? Quando você libera de novo, né? Enquanto você não tem uma vacina, enquanto você não tem um tratamento, né, fica complicado você liberar a quarentena, mesmo que caia a curva, né? Então aqui a gente está prevendo aqui uma coisa de em torno de entre 5 e 20 de abril agora, né, que seria o ponto máximo, né, foi o que previram, né, pelo Ministério da Saúde, né? Pode ser que, então, abril, maio, junho, né? Provavelmente esse semestre todinho vai ser, segundo essas previsões, se continuar do mesmo jeito como está, né? Inclusive as escolas particulares, né, aqui de Mogi pelo menos, né, decidiram entrar em férias, né, a partir dessa semana agora que entra e semana que vem, né? Porque a recomendação da Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo, né, já está recomendando as férias antecipadas. Vai começar do Estado, né, da rede pública, né, agora a partir do dia 6, né, e nas escolas particulares a partir do dia 10, por exemplo, assim, alguns colégios particulares já estão de férias agora a partir dessa semana que entra, teve colégio que começou sexta-feira, e assim vai, né? Então, quer dizer, essa situação de quarentena parece que vai ser mesmo até junho, aí, pelo menos, se continuar do mesmo jeito, como está, nessas condições, né, específicas, né? Então, eu vi uma live ontem do nosso digníssimo João Dória, né? Com o secretário lá, o prefeito de São Paulo e tudo mais, né? O Covas e tal. Então, parece que eles estão prevendo realmente essa situação até junho aí, né? Maio, junho, provavelmente vai ter isso daí, né? Então, a gente está se preparando, se organizando para isso, né? As escolas privadas e o Estado não sei, mas as escolas privadas disseram que sobrecarrega muito, né? Fazer aulas ao vivo, aulas online, né? No caso, todos os dias, né? Nesse sentido, então isso sobrecarrega muitos alunos, atrapalha muito a rotina da casa, dos alunos e tal, né? Então eles estão pensando em fazer as férias agora por causa disso. Não sei se isso aí vai ser um semestre inteiro, né, no caso. Mas como ele falou, né, o diretor da minha escola que eu dou aula, ele disse que planejamento é de semana a semana, né? Você planeja essa semana, planeja a semana que vem, e assim vai sucessivamente. Não dá para fazer coisas de médio prazo, né? Tudo muito curto prazo aí. Sei lá. Só uma coisa, já aproveitando que você falou disso, né, sobre o planejamento, tinham perguntado na live do Instagram, eu tô falando isso para quem não estava na live, sobre quando terminariam as aulas, né? E tá aí já já que o Fábio falou disso, a gente não tem uma previsão de quando vai terminar as aulas, porque agora tá uma confusão aí com esse negócio de férias, né? Como você falou. Então não tem como saber quando vão terminar as aulas. Mas começando meio que hoje, certo? Então é isso. Fábio, você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Depois eu só queria responder algumas perguntas aqui que fizeram no chat. E daí a gente já passa pro seu tópico ali, ok? Tá bom. Acho que, sei lá, desse sentido das férias, né? Eu não sei a que ponto se aplica para nós do cursinho, né? Já que a gente somente uma vez na semana, né? Que se reúne para fazer a aula, né? Então é um pouco diferente a dinâmica, né? Eu não sei se os cursinhos vão fazer férias, entendeu? Porque eu não sei se tem que eles só fazem aquela coisa de interromper para compor as férias do calendário escolar, né? Então eles paralisam também, mas muito cursinho paralisa só uma semana, 2, né? Então a gente tem que sentar com um grupo de professores aí e tal, né? Do pessoal ligado ao cursinho para a gente ver o que vai fazer, se vai ter férias, né?
A princípio, como a gente está conversando agora, eu não acredito que seja preciso férias agora, exatamente, né? Como para acompanhar o calendário escolar nesse sentido. A gente pode ir fazendo as aulas aí, né, no nosso ritmo aí. Se precisar fazer uma pausa depois, aí num outro momento, para dar uma, sei lá, um fôlego para os professores, para os alunos e tal, a gente pode pensar, mas aí vai ter que conversar mesmo conjuntamente com o dia, aquela coisa, no dia a dia, né? E conversar com os professores depois para ver como é que vai ser feito, né? Porque tem que ver também as condições, as disponibilidades e tudo mais. Mas aí não dá para dizer categoricamente. Por enquanto, eu acho que dá para a gente ir tocando. Né? Esse mês, por exemplo, assim, eu acho que dá para tocar, para ver, para sentir um pouco, né? Eu até brinquei, eu não pude participar da outra live, né, do Instagram, porque meu filho foi fazer a aula online dele de inglês, né? Ele precisou do celular, então eu acabei não podendo participar. Mas da outra vez a gente falou, eu comentei, até brinquei, né, que eu vi um texto de uma vez, um artigo, o cara falando sobre primata digital, né? Então a gente é tudo primata digital, a gente vai tateando, vai testando as coisas e vamos vendo, né? Somos dois, Fábio. Também tô aprendendo bastante aí. Nós estamos raspando pedra para fazer fogo ainda. Não, eu também tô, gente. Né? Quando você falou que já usou, né? Puxa, eu nunca tinha usado, eu já até deletei aquele. Tem um outro Hangout que aparece na formatação do celular. Eu tirava tudo, né? Pra que sai esse negócio? Joga fora. Eu usei esse negócio. Agora fica tudo botando de novo porque eu preciso usar. Uhum. Verdade. Gente, eu vou responder aqui algumas dúvidas que já fizeram. Daí, se vocês quiserem responder junto comigo também, ok. Ó, a Sara, acho que começou aqui, peraí, só deixa eu ver. A Sara Silva perguntou, e a segunda chamada, não vai ter mais, então? Agora não, né? Porque agora a gente está fazendo aula online. Mas quando tiver depois as aulas presenciais, aí a gente provavelmente vai fazer uma segunda chamada. Mas isso bem mais pra frente, né? Gostei também perguntou sobre a segunda chamada. Haja força no polegar. Gostei dessa. Haja força do polegar, foi boa. Quem que perguntou da força do polegar? Aqui, Tá. a Mayra Lise. Meu Deus. Eu sou certo aqui. Mayra Lise. Mas aparece daí. Achei, gostei dessa. Muito bom. A Sabrina perguntou, professora, não teria como ser gravadas as aulas presenciais e ser postado no YouTube? Ou fazer uma live? Isso para quando as aulas presenciais voltarem, né? A gente não pensou nisso, eu não sei o que os outros professores acham, mas eu acho que não sei não, hein? Porque, como eu falei, a gente defende muito o ensino presencial, né? E daí gravar essas aulas, assim, não sei. O problema de gravar as aulas, eu acho que também passa por uma questão técnica, né? Porque tem que ter a câmera, né, disponível sempre. Não dá para ser gravado de celular. Não dá para ser gravado de celular, né? Porque senão fica uma coisa horrível, né? Não adianta nada, né? Assim, gravar mesmo, como acontece às vezes assim, algumas coisas, acho que é mais uma questão técnica também, né? Acho que é de instrumentação mesmo. A gente acho que não teria que ter a câmera direto montada nos dois polos, né? Nos dois lugares, né? E não sei se seria viável, né? Mas pode pensar, é uma possibilidade, tem que sentar para discutir, né? Mas a princípio eu acho que fica inviável por conta da questão técnica. Uhum. Não sei. Tá. Realmente. Mais alguém? Cadu, Regina, vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Então, não, sim, sobre a questão dessa aula ser filmada, né? É a questão técnica, a questão de liberdade do professor também, quando a gente está na sala de aula, a gente se sente mais à vontade com os alunos, né? Acho que nem sei se todos os professores... Tem aulas que a gente vai super curtir que sejam gravadas, e tem outras aulas que a gente gosta de ter liberdade maior com os alunos, né? Falar sobre determinados posicionamentos nossos, então tem diversas coisas. A internet também é um fator limitante para a gente, tanto na Paulo VI quanto no Cid Bocô, a gente não sabe
se tem a internet disponível, então são alguns limitantes. A gente pode pensar o decorrer do processo sobre isso. Bom, eu vi uma pergunta falando aqui da questão de nota de corte, né, do processo seletivo desse ano, e se a gente sabe alguma coisa do Enem, né, também. Bom, eu não tenho essa informação, não sei vocês, né, da nota de corte do processo desse ano. E aí, sobre o Enem, a Agatha e o Fábio vão falar também. Aqui. A Tati Kimura perguntou: vocês pensam em fazer algum tipo de checklist para quem está agora nas aulas EAD, mas não passaram no processo seletivo? Não entendi, pera. Como assim? Vocês entenderam a pergunta, gente? Checklist para ver quem é que tá, quem passou, quem não passou, que vai estar frequentando, é isso? Então, assim, o que a gente tinha acordado inicialmente é o seguinte: esse modelo presencial, ele é válido enquanto durar esse isolamento social. Só que nós, enquanto sociedade, não temos resposta de quanto tempo vai durar esse isolamento social. Então, assim que ele terminar e a gente voltar a ter um modelo presencial, as pessoas puderem se aglomerar de novo, e isso a gente também não tem previsão, como o Fábio falou, essas decisões vão ser toda semana a semana, porque é tudo muito incerto ainda. Mas se voltar, quando voltar esse modelo presencial, aí a gente vai, de novo, chamar somente os alunos que foram aprovados no processo seletivo de 2020. Eu vi muita gente perguntando até se vai ter processo seletivo de novo em 2020. Não vai ter novo processo seletivo em 2020, porque a gente abre o processo seletivo apenas uma vez no ano. Então, ali para o final do ano, início de 2021, é quando a gente vai abrir um novo processo seletivo e vai divulgar para vocês. Então, assim, e aí, assim, no modelo presencial faz sentido ter uma segunda chamada, mas nesse momento a gente não tem como dar essa resposta, né? Primeiro, acho que assim, retomando o modelo presencial, a gente faria a chamada com os que foram aprovados, veria se eles ainda têm interesse, e aí essas pessoas não tendo interesse, aí a gente vai fazer a segunda chamada, né? Se alguém tiver desistido ao longo do caminho. Mas, nesse momento, não tem um sentido lógico operacional essa questão das chamadas. Não sei se ajudou ou não. Tá, fizeram perguntas sobre isso também. Obrigada, Regina. Então, Fábio, você quer falar alguma coisa? Não, sobre essa lance aqui eu vi uma pergunta aqui sobre checklist seria uma lista de, aqui aparece duas ideias, né? Checklist seria uma lista de chamada, né? Que é o que eu pensei, né? Aqui parece que de conteúdos, né? Sim. Aí no caso, a própria Regina, né, conversou com a gente da outra vez, para a gente fazer uma ementa, né? Não é isso, né? Mostrando a relação da sequência de conteúdos que vai ser trabalhado. A Regina muito competente nesse sentido aí, ela fez até com prazos, né, e tal, datas, né, eu não sei se eu seria capaz, não, é sério, porque eu não sei se eu seria capaz de fazer uma ementa pensando em datas, assim, em tempo, né, e tudo mais, né, eu sou meio ruim nessa parada, assim, de cronograma, né, sou ruim mesmo, aí eu tenho que admitir que sou péssimo, né. Diário meio de sala de escola pública assim, dia a dia. No final do semestre eu ponho tudo em dia, porque é bem difícil mesmo. Mas é o que a gente vai fazer, na verdade. Vai disponibilizar nas salas, no Google Class, sala de aula lá, né? Vai botar lá, eu vou botar a minha ementa lá depois, eu estou montando ela direitinho, a planilhinha, que nem a Regina mostrou um modelinho que eu achei muito legal, né? Neste caso. E aí eu vou usar uma espécie de uma planilhinha para mostrar a sequência de conteúdos, né? Inclusive, é uma coisa que dá para fazer. Com relação à chamada, eu acho que, assim, aquela coisa de ver quem está vindo, quem não está vindo, eu acho difícil, porque é uma lista muito extensa, né? São 2 núcleos, vai estar todo mundo misturado no mesmo horário no sábado, né, por exemplo, não acredito.
Então não vai dar para você fazer uma lista exatamente quem é quem está vindo. A única coisa que nesse Meet Hangout dá para fazer, esse Hangout Meet dá para fazer, é você ver quem é que está ligado. Então você tem uma quantidade de alunos que vão estar logados, né, no momento da aula. Isso dá para fazer. Agora, ver quem é de Jundiapeba, quem é do Centro Paulo VI, quem é o pessoal que veio assim de convidado, aí acho que é mais difícil ter esse controle. A gente pode ter o controle assim, da quantidade de pessoas, né? No sábado, no outro, isso dá para ter. Mas assim, quem é quem, aí eu já não sei se é possível, né? Eu acho que essa questão do controle é complicado, assim, porque a gente teria que ter um banco de dados, teria que ter um cadastro, alguma forma de fazer isso, e aí, assim, cria uma questão operacional nossa, né, de como fazer esse controle, assim. Então, eu acho que vai ter que ser realmente pela disciplina, né, os professores vão estar disponíveis, mas fazer esse controle de presença e de quem está participando, acho que não é viável agora. Não sei, Fábio, Agatha, Cadu, na opinião de vocês, mas é uma questão operacional complexa, assim, né? Até porque tem gente que se inscreveu no processo desse ano, teve gente que entrou agora, talvez possa vir gente a entrar depois, né, ao longo do processo. Então, controlar tudo isso dá um trabalhinho. Então, sobre... Deixa eu voltar aqui. Sobre isso de presença, acho que nenhum professor vai acabar cobrando presença. Como já falaram aqui, nem tem como a gente fazer isso. E sobre isso do conteúdo programático, do que a gente passa no presencial, sim, como eles já falaram, como o Fábio e a Regina já falaram, a gente pretende fazer um programa das aulas, do que vai ser passado tanto nas aulas online, e daí, se a gente parar, talvez, fazer aulas online e voltar para o presencial, aí a gente coloca esse programa, disponibiliza esse programa para quem não passou no presencial consiga estudar em casa sozinho. Sobre gravar as aulas, a gente ainda não sabe direito, né? É uma questão mais técnica mesmo. A gente pode pensar nisso. E vale também falar que todas essas decisões que a gente toma, elas não são decisões rígidas, assim, não são coisas do tipo, os professores decidiram isso, os alunos não têm voz nenhuma. Porque a gente acredita que os alunos eles têm que participar também dessas decisões tomadas pelo cursinho. Então, quando a gente tiver para tomar uma decisão desse tipo, uma decisão grande, eu acho que esse assunto vai ser trazido também para vocês, para ver o que vocês acham sobre e qual que é a melhor decisão para todo mundo, ok? Sobre o Enem digital. Fábio, você vai falar sobre isso depois, né? O que eu tenho, na verdade, eu estava lendo o edital, né? E o que no edital diz é só as datas, né? E as condições, né? Desse Enem digital, né? Mas como ele tentou fazer isso ano passado, né? E parece que não teve muita adesão, né? Por motivos meio óbvios, né? Que a gente pode até falar depois na hora, né? Mas parece que vai ser uma tendência, ele quer empurrar isso aí agora, forçando por conta dessa condição de isolamento social, né? Ele vai querer forçar bem esse sentido, né? Uhum. Mas, sei lá, se quiser completar alguma coisa. Eu vou tentar de responder essas perguntas rapidinho, e daí a gente já entra nessa parte do Enem, tá? Que o Fábio ele vai falar, a gente fala sobre o Enem no geral. Ela perguntou, enquanto durar a quarentena, as aulas pelo Google Meet serão todo sábado? Qual a carga horária? Horário de início e de final? Pergunto porque vou trabalhar daqui a pouco para que eu possa me programar toda semana. Tá. Perla, qual que é o horário mesmo? Opa. Aqui caiu o horário vai ficar das 9 às 15. Então, a gente vai das 9 ao meio-dia, e aí depois das 13 às 15. Isso. Então, teria um horário, um tempo de 1 hora de cada plantão de dúvidas, assim, com cada professor. E daí, a gente vai manter um esquema que a gente fazia no cursinho presencial, que é ter uma grade A e uma grade B. Regina vai falar disso depois também, né, Regina? Posso falar. Você quer falar agora ou pode ser depois? Pode ser depois. Tá.
Deixa eu ver aqui. As aulas vão ser nesse horário todo sábado. Sim, então, o que acontece? Tem uma diferença entre as aulas mesmo, tipo, conteúdo, atividades e o plantão de dúvidas com o professor. A gente só vai ter esse tipo de interação, esse tipo de uma videoconferência ao vivo, com o professor falando e vocês respondendo pelo Google Meet aos sábados. Mas não vai ser uma aula em si. O professor ele não vai passar todo o conteúdo nesse horário, até porque seria só 1 hora por sábado, seria pouquíssimo tempo. Então a gente tem, por isso que surge a plataforma do Estude, né? E outras plataformas que os professores vão usar também, por exemplo, o YouTube. Então, os professores vão passar as aulas que vocês têm que assistir ao longo da semana, conteúdo que vocês têm que estudar ao longo da semana, e as atividades também. E daí, no sábado, no final de semana, nesse horário aí, nesse período de 1 hora para cada professor, vocês vão tirar as dúvidas, porque vai ter esse momento de maior interação, né? Que vai ser pelo Google Meet. Deixa eu ver aqui o que mais. A Mayra Lise perguntou: supondo que tenhamos apenas poucas aulas presenciais, ano que vem essa turma teria de fazer o processo seletivo de novo? Provavelmente sim, porque todo ano o nosso processo seletivo ele é anual. Então, todo começo de ano a gente faz esse processo seletivo, mas a gente precisaria, para te dar uma resposta com certeza, precisaria saber até quando queria esse período de isolamento social, né? Porque se o período de isolamento social for até o final do ano, ou for até, sei lá, ano que vem, eu acho que não, acho que isso não vai acontecer, espero. Mas daí também não teria muito sentido. Porém, não há certeza, né? Bom, deixa eu ver o que mais. O que tem que fazer que fez as atividades que passaram pelo Google Classroom? Então, Pedro, o Google Classroom ele tem várias ferramentas para o professor conseguir passar uma atividade e o aluno responder pelo Classroom mesmo. Então, por exemplo, um exemplo que eu sei que acontece com redação é que... tá. O que acontece com redação? O professor ele passa, por exemplo, uma proposta de redação pelo Classroom e daí tem um espaço no Classroom mesmo para o aluno colocar, digitar essa redação, envia para o professor, então o professor recebe ali na hora, e o professor tem como corrigir essa redação pelo Classroom. É o Classroom e o Google Docs, né? Que é tipo um Word, assim, do Google. E dá para fazer essa correção toda online, então tem várias formas de fazer esse tipo de atividade. A Perla perguntou: normalmente o curso dura 1 ano, aí se eu quiser continuar, eu teria que fazer o processo novamente? A Elisa já respondeu, e sim, provavelmente sim, ok? Acho que eu respondi todas as perguntas aqui, quase todas. Agatha, e algumas tá dentro da pauta que a gente vai cobrir, então Sim. acho que pode. A gente vai aprofundar nisso. Gente, eu acho que eu já falei muito. Então. Não. Não, pode ser muita eloquência. Aqui no nosso roteiro agora, o assunto seria o Enem. E daí eu ia falar um pouco disso com o Fábio. Tem uma matéria aqui que a gente está usando aqui para responder. Fábio, você quer começar a falar sobre o Enem 2020? Como que vai ser? Tá, na verdade a matéria aqui é do G1, né, que apareceu, né, que eu peguei, né, que eu estava usando até para as minhas aulas da escola aqui do colégio, né, do estado também, né, que eu passei para os alunos lá naquelas... O estado também está tendo uma medida de aulas tipo EAD, mas não é muito EAD, né, mas aí é uma outra questão. Mas é o seguinte, o que eu peguei lá, a matéria fala mais sobre o edital, né? Então eles fazem uma espécie de resumo, né, do edital, né? Mas é o ideal que o aluno, né, cada um de vocês aí, o pessoal interessado, entre no edital do Enem, né, que foi lançado, né, pela plataforma lá do Enem mesmo, e aí para poder ver os detalhes, ver onde você se encaixa. Então eu peguei aqui, o que eu peguei assim mais óbvio para a gente poder bater bola aqui, né? As inscrições para o Enem impresso e digital, né?
vão ser as inscrições de 11 a 22 do 5, ou seja, em maio agora, né? De 11 a 22 de maio, né? A realização da prova impressa vai ser 1 e 8 do 11, que já era a mesma data prevista, né, no caso, e 11 e 18 do 10, né, é a prova digital, né? São as datas que eles deram aqui, né? Então, as inscrições de 11 a 22 do 5, né, ou seja, maio, né? E a realização da prova impressa será 1 e 8 do 11, né, prova impressa, e no caso da digital vai ser 11 e 18 do 10, né, a prova digital. Aí tem um outro porém aqui que eu achei interessante também, se você tentou fazer o Enem ano passado e faltou, né, em 2019, né, você tem um tempo de 6 a 17 de abril, né, para fazer a sua justificativa, né, caso você queira fazer a sua solicitação de isenção de taxa, né? E para quem vai fazer este ano, a primeira vez, a data de 6 a 17 do 4, né, é também para fazer essa solicitação da isenção da taxa, né, de inscrição do Enem. O resultado desse processo vai sair dia 24 do 4, né? Aí você, caso você queira entrar com recurso, né, é entre 27 do 4 e 1º de maio, né, para você entrar com recurso. E aí as inscrições começam de 11 a 22 de maio, né? E aí o pagamento da taxa é entre 11 e 28 de maio, né, no caso, tá certo? Tem uma parte lá do edital também que fala sobre necessidades especiais, mas aí é um cronograma diferente, né? Aí tem que ser da pessoa que tem necessidades de acesso, como, sei lá, cadeirante, ou se a pessoa tem problema de locomoção, né? Se o caso estiver doente no dia, internado, coisa parecida, né? Aí são coisas mais específicas, né? Não tem nada no edital, pelo menos o que eu li lá, né, agora de manhã, sobre nota de corte, né, que tinham perguntado sobre nota de corte, não sei se a Agatha tem alguma informação sobre isso, eu não vi lá, pelo menos no edital, né. E acho que é isso, né, praticamente a matéria está falando sobre essas datas, né. Ok. Então, acho que a nota de corte que eles falaram aqui, eu acho que era a do cursinho, certo? Não tenho certeza. Que foi eu já respondi aqui nas mensagens, que eu respondi assim, que a gente não sabe tomar a nota de corte agora, porque não foi a gente, os professores estão aqui, que corrigiu essas provas. E também tem a questão de que a gente tem cotas para a prova do cursinho, então não é tão fácil falar um número assim, tipo, a nota de corte é, sei lá, deixa eu falar um número aleatório, 50. Não dá para falar isso daqui agora, certo? O Thailand, não sei, Thailand, perguntou o valor da inscrição do Enem. 85, né, parece. Mas tem a isenção, né, gente? Não se esqueçam disso. Tem um prazo aí para isenção, né? Para você solicitar, é de 6 a 17 de abril, né? Mês 4 agora. Não percam esse prazo, porque todo mundo aqui, que eu acho que todo mundo fez o ensino médio em escola pública, então todo mundo aqui consegue solicitar. Tem direito, né? Então, assim, R$85 é bastante dinheiro, assim, para uma prova. Então, se vocês conseguirem fazer essa isenção, não percam a isenção, tá? Uma pergunta aqui também. Nossa senhora, calma, muitas mensagens chegaram agora. Falaram sobre a nota de corte do Enem, e daí o Felipe respondeu que não tem nota de corte do Enem, e sim na universidade pública. Ou seja, depois do seu resultado no Enem, depende da sua escolha de curso, e acho que era essa. Sim. Então, eu vou fazer até eu decidi gravar vídeos para minhas aulas, assim, eu vou colocá-las no Classroom. E eu ia fazer um vídeo específico sobre isso, porque é muito comum a gente falar: eu passei no Enem, né? Eu quero passar no Enem, não consegui passar no Enem. E, na verdade, não existe um passar no Enem. Porque se você faz o Enem e, sei lá, você pode ir muito bem no Enem, mas você só fez o Enem e depois disso saiu a sua nota e você não fez mais nada. Você não passou em nada. Porque o Enem é só uma prova, e depois que você faz o Enem, você tem alguns programas do governo de acesso à universidade que você precisa se inscrever nesses programas com a sua nota do Enem.
E daí, depois de, se você conseguir uma vaga nesses programas, aí você passou numa universidade, certo? E eu posso falar um pouco desses programas também. Só deixa eu ver essas outras perguntas aqui. Quem faz como treineiro ainda assim paga essa taxa, certo? Uau, eu não sei disso, eu não lembro. Eu acho que você Sim, no sabe. caso, se você é treineiro, você paga, normal. Isso aí, eu não sei se você tem direito à isenção da taxa. Aí tem que ver o edital lá com mais detalhes. Eu confesso que eu não olhei essa parte aí do edital lá, mas Luana, nossa aluna veterana aqui, assistente nossa, falou que quem é treineiro paga sim, ok? não, isso paga mesmo. Agora, eu não sei se ele tem direito à isenção, né? Então, acho que não. Então, aí que tá, né? Acho que não tem direito, mas eu tenho que olhar o edital com calma, com tranquilidade. Mas, assim, Ana se você Carol falou treineiro, que não paga. A gente vai ver isso daí depois, a gente lê direitinho no edital. ó, E, nossa, tal, várias mensagens chegaram. não tem direito à isenção lá. Mas tem que olhar, tem que se mudou alguma regra, né? Uhum. Mas aí, a princípio, não pode, né? Porque é treineiro, né? É. Tá, eu vou falar um pouco, ainda aproveitando esse assunto do Enem. Nossa, meu nariz está muito ruim. Eu vou falar um pouco sobre esses programas, né, que eu falei, que não tem como você passar no Enem, não existe isso de passar no Enem. Vamos abolir essa frase, assim. Mas você tem como passar nos programas depois do Enem. Quais são esses programas? Tem o ProUni, vou falar por ordem de inscrição, né? O SISU primeiro, depois o ProUni e depois o FIES, certo? E, bom, cada um é para uma. Ele tem umas especificidades, assim, né? Umas coisas. Depende do seu objetivo, assim. Então, primeiro, abre a inscrição, depois de sair o resultado da prova do Enem, né? Depois de sair as notas e tudo mais, abre a inscrição em janeiro do ano que vem, vai abrir a inscrição do SISU. O SISU ele é um programa para você tentar entrar numa universidade pública do Brasil inteiro. Então, você fez o Enem, você quer entrar numa universidade pública, sei lá, da Bahia, da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. Você quer entrar na UFBA, você consegue, pelo Enem, você consegue concorrer a uma vaga lá na Bahia, em uma universidade pública e pelo SISU, especificamente, né? Porque o SISU é para a universidade pública. Então, esse é o primeiro programa que abre. Então, você consegue concorrer a vagas em universidades públicas pelo SISU. Tem algumas universidades brasileiras públicas que elas têm um vestibular específico. Então, além do Enem, elas têm um vestibular delas, que para você tentar entrar nessas universidades, você precisa fazer também esse vestibular. Ou você faz os dois vestibulares, faz, por exemplo, esse vestibular específico e o Enem, ou você só faz o Enem, ou você faz só o vestibular da universidade. Vou dar um exemplo mais concreto aqui. A USP, que é a Universidade de São Paulo, ela tem um vestibular específico dela, que é a FUVEST, certo? Aqui, ó, já falou, olha só, ela falou a mesma coisa que eu falei, a Thalisse. A USP, por exemplo, tem vestibular da própria faculdade, que é para a FUVEST, e tem para o Enem. Qual é o mais fácil de entrar? Essa ideia é polêmica, tá bom. Thalisse leu totalmente aqui. Até rimou. Então, a USP, como a Thalisse, como eu estava falando também, ela tem é uma universidade pública, né? E ela tem essas duas formas de entrada, que é tanto o Enem, pelo SISU, quanto o vestibular próprio dela, que é a FUVEST. Então, se você quer entrar na USP, você pode fazer esses dois. No mesmo ano, sem problema, você pode fazer os dois. Vou falar do meu caso, que foi o que eu fiz quando eu fiz o vestibular, né? Hoje eu faço letras na USP. E daí, quando eu fui fazer o vestibular, em 2017, eu fiz os dois. Eu fiz tanto o Enem quanto a FUVEST, para o curso de letras. E daí, são provas bem diferentes, assim. Por exemplo, a FUVEST, ela tem duas fases. O Enem é uma fase só, certo? E essa pergunta sobre qual que é mais fácil de entrar. Essa é polêmica, porque o que acontece? Como eu falei, são duas provas diferentes. Então, o Enem, ele é bastante... tem
ele cobra muito interpretação de texto, conteúdos interdisciplinares. Ele é bastante isso. Então, teoricamente, seria uma prova mais fácil, assim. Agora, a FUVEST, ela é mais conteudista. Então, o que significa isso? Significa que ela vai cobrar mais conteúdos ali que você deveria ter aprendido durante o ensino médio. Ela vai ser um pouco mais direta até, em alguns dos casos. Não quer dizer que ela não cobre interpretação de texto, tá? Mas, assim, ela costuma ser mais conteudista, cobrar mais conteúdo. Então, em teoria, ela seria mais difícil do que o Enem. Só que, vou falar o que aconteceu comigo. Eu fiz as duas provas e daí eu passei na primeira chamada de letras na FUVEST, passei na primeira chamada. E quando eu fui fazer a inscrição no SISU, eu não passei na primeira chamada de letras. Ou seja, eu não consegui uma nota autossuficiente para passar na primeira chamada em letras pelo SISU, mas eu consegui passar direto pela FUVEST. Ou seja, foi meio que mais fácil eu passar pela FUVEST do que passar pelo Enem, pelo SISU. Isso daí são vários fatores que fazem isso acontecer, né? Por exemplo, no SISU é uma quantidade muito alta de gente se inscrevendo. Se eu não me engano, foram 5 milhões de pessoas que se inscreveram, que fizeram o Enem ano passado, enquanto... e pela FUVEST disponibiliza mais vagas também, verdade. Enquanto pela... Agatha. Oi. Assim, só uma interrupção, porque a minha preocupação é da gente começar a entrar muito nessas especificidades de vestibular, que a gente pode discutir ao longo do ano. Já deu quase uma hora de live, né? Já deu quase uma hora de live, e ainda tem o Cadu, eu e a Luana para explicar. Então, eu acho que, assim, pergunta, pessoal, façam no final, porque senão a gente não vai conseguir. Pode ser que na nossa fala já esclareça uma pergunta de vocês, e aí acho que é melhor a gente tentar fazer responder as perguntas para o final, né? E aí sim, se dentro do que a gente tiver dito não tiver sanado todas essas questões, aí vocês fazem as perguntas, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Beleza, eu só vou finalizar então e falar que assim, façam as duas provas, ok? É isso, façam as duas provas. Agora, quem que é o próximo? Sou eu, né? Acho que é o Fábio, né? Sobre o Hangout aqui, né, que a gente tá falando. É isso, né? Como eu falei, né? Na verdade, a parte técnica, né? Eu tô ainda tateando ainda, como todo mundo, né, tal. O Hangout, né? Eu tenho tido uma experiência muito positiva. Aliás, eu gostaria de, sem passar por estamos fazendo rasgação de seda, né, digamos assim, mas a gente tem que, eu gostaria de parabenizar aqui a equipe do cursinho, nós aqui, professores, né, porque a gente está na vanguarda da coisa aqui, porque tudo bem, outros cursinhos aqui de Mogi estão fazendo também, os caras fazem aula de WhatsApp, mano, botar lá, joga o conteúdo no WhatsApp, manda ver no estúdio, e depois faz plantão de dúvida via WhatsApp, né? Então, os caras estão... Nós já saímos da pintura rupestre, nós já estamos lá fazendo fogo, dominando tudo, e nós estamos no neolítico já, né? Vamos dizer assim, a gente tá... Não, é sério mesmo, a gente tá meio que na vanguarda. Olha, a gente tem pelo menos 3 plataformas diferentes para poder mexer com as aulas para o pessoal, né? Então, eu acho que é importante a gente poder valorizar isso também e parabenizar a nós mesmos, né, e os alunos aí que estão participando aí, eu estou vendo 70 pessoas aí participando, né, dessa conversa aqui nossa, e olha, a gente está na vanguarda mesmo, tem muita gente já trabalhando, errando, acertando, e vão fazendo, e olha, eu acho que cabe aqui um parabéns para nós aí, viu, de iniciativa, de não ficar planejando e ir fazendo a mesma coisa, e sabe? Acho que isso é importante destacar, tá? Bom, com relação ao Hangout Meet aí, né? Eu tô tentando mexer aqui, quando eu estava ouvindo a Agatha falando, eu estava tentando ver aqui umas coisas, né? Tem algumas dicas que eu posso estar falando aqui agora, né? No celular, para a aula, é um pouco mais difícil para o professor. Para o aluno, que só vai estar assistindo, é de boa, né? De boa.
Mas para aula, eu, pelo menos particularmente, eu prefiro estar no notebook ou no computador, porque é melhor. Porque é o seguinte, você consegue, você clicando na tela que está ao vivo, tem uns 3 pontinhos aqui, né, que mostra compartilhamento de tela, né? Você pode compartilhar telas ativas, né? Então, no caso do celular, complica, porque quanto mais telas você fica ativas, mais bateria consome do celular, que esse consome bastante bateria mesmo, né? Então, de repente, o notebook é melhor para isso daí, né? Você pode compartilhar telas ativas, né? No máximo, acho que ele pega as 5 últimas telas abertas, né? Que você tiver, tá certo? Então, às vezes, se você tiver muita tela aberta, talvez você tenha que desativar alguma, né? Para manter a tela mais atual, para você poder compartilhar, né? Então, você pode compartilhar. Eu já compartilhei até pedaços de filme, né? Você consegue, se você tiver o pendrive ou o DVD, no caso, acoplado ao computador, né? No caso, é por isso que é mais fácil o computador, você pode editar, né, o filme anteriormente e você passar o filme para os alunos, por exemplo. Dá para você fazer isso. Dá para você compartilhar uma tela de PowerPoint, né? Uma coisa que eu tenho usado bastante para servir como lousa, digamos assim, né? É o próprio Word, né? Eu entro no Word, né, enquanto estiver durante a aula do Google, do Hangout Meet, e aí eu abro o Word, né? Aí eu compartilho essa tela do Word, no caso, né? Aí eu vou escrevendo, tipo aquele roteirinho, né? Aquela coisa de tópicos, né? Que a gente faz na lousa, dá para fazer no Word, né? Então você vai fazendo ali, escrevendo, e vai falando com o aluno e vai fazendo, né? Tá certo? Dá para fazer isso. Dá para você fazer um Word anteriormente, depois você só mostra para o aluno, né? E tudo mais. Você pode fazer, por exemplo, as perguntas ficam online, né? Como a gente está fazendo aqui, né? O pessoal fica todo mundo desligado. Aí, um de cada vez vai ligando o áudio, fazendo a pergunta. Pode fazer a pergunta pelo chat também, né? E tem um lance também que é legal. O que eu estou usando é da escola particular que eu dou aula, né? No caso, o estrutural. O diretor da escola, ele é bem fuçado nessas coisas de tecnologia e tal. O que ele fez? Ele montou salas específicas, né, no caso, e aí a gente usa esse modelinho assim. Então eu entro na sala do 6º ano, do 7º ano, do ensino médio, tá? Eu vou entrando nas salas e vou dando a aula naquele horário específico da aula, né? Então é uma aula ao vivo, né, nesse sentido. Aqui, no caso, a gente vai estar disponibilizando o material antes, né? E a gente vai usar o Hangout aqui para poder estar tirando essas dúvidas, né? Conversando com o aluno, tudo mais no dia a dia. Olha, eu acho que é tranquilo e fácil de ser usado, né? E tal. E essa aula que você tá, essa conversa que a gente está fazendo agora, que nem, por exemplo, está gravando aqui, no caso, ela fica salva depois no Drive do Google, né? Automaticamente, de quem começou a reunião, né? Daquela conta que foi feita, que marcou essa reunião, né? No caso, vai salvar diretamente lá, na forma de vídeo, né? Gravando, ou se não tiver gravado, vai salvar na forma de texto, assim, de código, né? Conforme você foi falando alguma coisa. Ou escrever no chat, alguma coisa assim, vai ficar uma linguagem de código, né? Botando para gravar em um vídeo, fica o vídeo lá gravado. E aí você pode, de repente, se você perdeu a conversa, perdeu a aula, ou perdeu o plantão, no caso nosso aqui, né? Dá para você resgatar lá no Google Drive, aí é só a gente pegar o endereço do Drive lá, né? No caso, aquele código do Drive, né? E aí as pessoas podem estar acessando dia a dia, né? Bom, acho que é isso. Tem alguns recursos que a gente pode também usar, né? Tipo, eu cheguei a comentar aqui, eu acho que na outra conversa que a gente teve, né? Tem uma plataforma chamada do Google mesmo, chamado acho que é Jamboard, né? Ou do Google e tal, que é uma lousinha, literalmente, tipo estilo Paintbrush, né? E aí você pode botar um desenho, você pode botar uma imagem, você pode botar um mapa, aí você vai riscando automaticamente, ele vai fazer uma canetinha que risca e tal. Então dá para usar bastante coisa, né? Só que assim, para compartilhar as telas nesse Hangout Meet, você tem que usar, são as 4 ou 5 telas últimas que você usou, né? Então, para os alunos olharem pelo celular, é de boa. Agora, para a aula, eu acho que o melhor é
computador mesmo, né? Notebook ou um computador de bancada, alguma coisa assim, para poder ficar mais fácil, né? Acho que é isso, né? Agora, alguma pergunta, sei lá, se eu puder responder, é só falar aí. Bom, gente, legal assim, a explicação do Fábio. Bom, podem colocar perguntas e tal, acho que vai, agora chega a minha parte, né? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo jóia, né? Então, vamos falar um pouco sobre organização de estudos e planejamento, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou o Cadu, eu sou formado em arquitetura e urbanismo e fiz pós-graduação em planejamento urbano e participação popular. E também estudo artes. Então, assim, o cursinho ele é de professores voluntários, né? Eu sou parte... Eu, junto com alguns professores, começamos lá 4 anos atrás com uma ideia de que poderia ser desenvolvido um cursinho que poderia ajudar, né, os alunos de escolas públicas no município, e chamamos alguns amigos e essa ideia tomou força, né? E agora estamos aqui. Bom, mas agora focando um pouco sobre o planejamento, né? É importante, sobre planejamento, começar com metas pequenas, e ao decorrer do tempo, a gente vai aumentando nossas metas, né? Como se você estivesse fazendo exercícios mesmo. Quem gosta de academia sabe que para desenvolver musculatura, né, de um tempo para o outro, leva-se muito tempo. Acho que tudo na vida é um pouco disso, assim, né? De você ir desenvolvendo isso, e com o tempo você vai ficar bom naquilo que você deseja, naquilo que você gosta, que você quer. Sobre o local de estudo, sempre quando vocês estiverem estudando, é importante vocês buscarem, né, um local tranquilo. Eu sei que às vezes é difícil um pouco encontrar um local tranquilo, né, com as nossas casas, são casas pequenas, eu também morei em casa pequena, lugares apertados, mas quanto mais tranquilo a gente encontrar um local de estudos, melhor vai ser o nosso desenvolvimento. Então, isso ajuda a gente a evitar essas distrações. Uma coisa importante também é focar, né, nos nossos objetivos, né, desenvolver objetivos semanais e ir aumentando esses objetivos ao longo do tempo, né, depois um objetivo mensal e até mesmo um objetivo final, e nosso objetivo final é ir bem no vestibular, é ir bem no Enem. Sobre a questão do estudo, o estudo ele precisa ser cotidiano, então a gente vai aprendendo, né, e vai se desenvolvendo, mas isso tem que ser uma prática nossa, todo dia ir lá e estudar um pouco. Você não precisa começar estudando 10 horas por dia, você pode estudar 1, 2, e aumentando esse tempo ao decorrer, né, da semana, e com o decorrer do tempo você vai aprender a gostar disso e vai ficar bom, né? Sempre pensar, né, qual que é a motivação do nosso estudo? Por que a gente está estudando determinadas coisas? Principal, bom, cada um tem o seu objetivo, né, do porquê que está estudando, né? O vestibular que quer passar, ou a faculdade que pretende cursar. E nós estamos aqui, os professores, para poder orientar vocês e ajudar, porque também nós já estivemos no lugar de vocês, assim, nós já fomos alunos, e muitos são alunos até hoje, né, que a gente continua estudando, que a gente não para de estudar, porque professor, pensa em alguém que gosta de estudar, é professor. Então, uma coisa assim, né, gente, tudo vai dar certo, assim, então, pensar positivo, eu sei que a gente está passando por um momento difícil, mas a gente já superou esses momentos difíceis, eles já ocorreram em outros momentos da história, né, e a gente conseguiu superar, e a gente vai superar esse também, desde que a gente entenda e acredite na ciência e pesquise sobre as coisas, né, e foque bastante no que está sendo proposto para a gente, esse isolamento social, ele é necessário no momento. Evitar a procrastinação, né, a gente está em casa, a gente quer assistir Netflix, a gente quer fazer um monte de outras coisas e não quer estudar, mas se você começa a colocar metas, estudar um pouco cada dia, isso vai melhorando ao decorrer do tempo. Bom, eu costumo utilizar um método, né, que a gente chama de método Pomodoro, que você foca durante 25 minutos
e depois 5 minutos você fica descansando, né? Eu até fiz uma planilhinha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, conseguem ver? Então, esse método Pomodoro, né, a gente costuma... Por que a gente usa esse método? Porque você fica 25 minutos focado em algo, e depois 5 minutos você consegue dar uma distraída, levanta da cadeira, vai, toma água, e se quiser mexer em alguma rede social pode mexer, mas assim, 5 minutos apenas, depois volta para o estudo para focar e ficar focado mais 25 minutos, né? Acho que é sempre bom você planejar o seu mês, né? Não sei se vocês têm uns diários aí, sempre tem cada dia você coloca lá a sua meta diária do que você quer estudar, e como se estivesse tendo uma aula normal mesmo, né? Você vai lá, segunda, terça, quarta, aí você vai e define o método de matéria que você quer, assim. Aí você coloca lá, hoje eu vou estudar 1 hora de português, 2 horas de matemática, e você utiliza esse método aí de 25 minutos, 5 descansa, volta mais 25, e você vai colocando isso, porque não é à toa, né, que na escola a gente tem um determinado 50 minutos de aula, é por causa que é o tempo de foco, né, dos alunos. Outra coisa importante, né, de vocês terem também nessa parte de metodologia, de planejamento, é uma questão de revisão. Sempre é importante você voltar naquilo que você aprendeu. Dentro de metodologias de estudos, aí a gente costuma dizer que a revisão é você aprender novamente. Você aprende muito com a revisão, assim. Quanto mais você vê uma matéria, melhor você vai ficando naquela matéria. Então, a revisão é fundamental, assim. Era um pouco isso do que eu gostaria de conversar com vocês. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, pode colocar aí, a gente vai sanando, mas basicamente é isso. Mais alguém gostaria de... Olá, pessoas. Obrigada, Cadu, pela fala, maravilhoso. Eu tinha prometido que ia aparecer no final, mas hoje eu vou falar agora. Então, boa tarde para todo mundo. E aí, antes de começar minha fala, eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu quero lançar a pergunta aí, quem se considera uma pessoa ansiosa? Ah, você! Já me passou na frente, meu! Pô! Eu! Você! Pois é. Bom, mas é rapidão. Desculpa, Rê. Eu vou falar bem rapidinho, juro. É o seguinte, gente. Desde o ano passado, eu já estou acompanhando a galera do cursinho. Se vocês entrarem depois na plataforma, vocês vão ver que tem um projetinho com o que eu tinha feito do ano passado, né? Eu fiz um levantamento de demanda, quais eram as queixas, né, dos alunos, quais eram as questões que apareciam e que implicavam também no desenvolvimento deles, né, no desenvolvimento psicopedagógico. E aí, se vocês olharem lá, vocês vão ver também os temas que surgiram, e aí temas diversos, tipo relações interpessoais, gênero, sexualidade, depressão, ansiedade, enfim, várias coisas. E aí, pensando na demanda do ano passado, eu construí ali um caminho para a gente trilhar nesse ano no cursinho. É óbvio que o projeto era outro, né, porque a gente tinha a ideia de que nós estaríamos, né, presencialmente, né, compartilhando o trabalho, mas não vai rolar, então a gente, como os colegas disseram, a gente está aprendendo, a gente está, enfim, reinventando formas, né, de continuar o trabalho. E aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês entrem lá, conversem comigo, não me deixem sozinha, para eu poder entender qual é a demanda de vocês, né? Porque eu tenho a ideia da demanda do ano passado, que eu imagino que seja muito próxima, mas que pode ser diferente. Então, por favor, falem, porque eu vou estar dando um apoio psicológico e psicopedagógico, mas não clínico, tá? É claro que se vocês quiserem conversar a respeito de algo, eu vou estar à disposição para ouvir, mas no cursinho, como voluntária, eu não atuo como psicóloga clínica. Eu atuo como psicóloga e psicopedagoga para gerenciamento de grupo, e lá tem todas as temáticas também que eu iria trabalhar no decorrer do ano, e que eu espero que ainda role, né? Não sei.
Mas então eu acho que é isso, né? Se vocês quiserem me acessar, eu vou estar por lá sempre, vou respondendo na medida do que é possível. E só dizer novamente que é um prazer estar com essa galera, né? O Fábio falou e o Cadu também. E sim, são pessoas excelentes. Todo mundo que está aqui é super privilegiado no sentido de poder contar com profissionais muito competentes, muito dedicados. Então aproveitem esse espaço. Eu sei que vai ser uma demanda difícil de lidar no primeiro momento, né? Porque a gente saiu do nosso lugar de conforto. Mas a gente dá conta, né? A gente tá dando conta de tanta coisa, a gente dá conta disso também. Tá? Então acho que é isso. Obrigada pelo espaço. Beijo, galera. Me sigam. Mentira. Beijo, era só isso mesmo. Qualquer dúvida vocês me mandam, tá? Vou sair. Beijo, Luana. Tchau, tchau. Tchau. Regina, desculpa, é porque eu tinha. A Luana ela veio falar comigo de que ela precisava trocar, mas daí eu mandei mensagem pra você, só que eu mandei no WhatsApp, daí desculpa por isso, mas é porque a Luana precisava sair mais cedo. Aí por isso que ela foi na frente, assim. Que eu enrolei muito, demais, e daí acabou estendendo muito essa live aqui. Mas agora é você, Regina, por favor. Não, tudo bem, Agatha. Bom, enfim, a gente revendo os acordos ao longo do processo rolando, né? Mas tranquilo. Bom, pessoal, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Regina, sou professora de biologia aqui no Mais 68 e formei na USP, só que no campus de Piracicaba, não foi na USP de Butantã. Então foi uma vivência bem legal. E e aí, seguinte, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que a gente vai fazer o esquema das aulas aí com o Estude e com o Google Sala de Aula, né? Então, como é que vai funcionar? Vocês vão estudar aí ao longo da semana os conteúdos, e aí esse encontro que a gente está tendo hoje, vocês vão ter todos os sábados, né? Os horários e a grade certinha, a gente ainda vai encaminhar para vocês, tá? Eu posso apresentar uma prévia aqui de como que vai funcionar. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui a minha tela. Não sei se você tem que dar permissão aqui. Será? Eu acho que não. Vamos ver. Não Só apareceu você, nada aqui. ele vai falar permitir, mas quando você abrir a aba de cima, né, no cantinho de cima, está todo no computador, né, Regina? Isso, Isso. isso. Aí ele vai abrir uma telinha em cima assim, né? Aí permitir tudo, não, só vai na tela que tiver ali acionado. Aí, ó. Deu certo já deu. Aí apareceu aqui, tá aparecendo aqui o negócio. Tá carregando aí a apresentação, Cursinho Popular Maio 68. Tô vendo aqui agora. É isso aí. Vamos ver. Acho que ele demora um pouquinho, acho que ele é meio lento mesmo. Pode ser a conexão também, de repente. Uhum. Tudo isso, tá muito carregada a sala também, tem tudo isso aí pode estar. Eu acho que não tá rolando. Será, Regina? Apareceu aí alguma coisa? Tem um recadinho aqui, será que é ela? Não. Ela teve que sair agora, acho que. Deixa eu ver o que aconteceu. Talvez tenha caído a conexão dela, né? Caiu, acho que caiu a internet da Regina. Então, tá vendo? Tem essas coisas também. Deixa eu ver se eu consigo falar com ela aqui pelo WhatsApp. Mas acho que ela já vai voltar, de qualquer forma. Já volta. Deve conseguir rapidinho, ela é ligeira nesse ponto. Não, só lembrando, né, que o pessoal falou que tem dificuldade e tal, mas nós, professores, também temos dificuldade com essas novas tecnologias, pra gente também é tudo muito novo. Mas a gente depende de muita coisa, na verdade, né? A gente depende da conexão, que nem, por exemplo, às vezes o áudio vai cortar. Depende de muita coisa, conexão, tudo. Eu tenho medo de, sei lá, eu agora vou tentar compartilhar e o negócio cair de novo. Não sei. Bom, vou tentar
É que você aqui tentar pelo menos o... Hã? está com duas contas abertas, né? Você está no mar e com você, né? Não é isso? E sim, acho que sim. Por quê? Você Acho que acha que tem talvez. esse problema? Não sei, só tô jogando, né? Eu também não sei. De repente, como você está no mesmo lugar com duas contas, às vezes sobrecarrega, né? Não sei. Ah, entendi. Entendeu? Contas separadas no mesmo lugar, né? Na mesma conexão, digamos assim, né? E aí sobrecarrega, né? É nesse sentido, Hum. talvez. Mas tenta de novo, se cair, não sei. Ou fecha uma conta, fica só numa, não sei. Pra ver, né? Testar. Tela inteira? Deixa eu Deixa eu ver ver se aqui. você vai mostrar o quê? Aquela Permitir. grade. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não, não Não. estamos. Agora apareceu aqui. Ah, mas agora eu acho que vai rolar. Aí, é Tá. isso aí mesmo. Foi. Entrou? Isso aí, entrou. Aí você tem que mostrar a tela que você quer mostrar agora. Aí. Tá vendo? Perfeito. Ai, espero que não caia. Não, tá Vocês tudo estão me bem. ouvindo? Quem tiver com o celular, saiu. Bom, então vamos lá. Aí, Aqui, pessoal, a gente... Hã? tá aparecendo, fica Caiu? tranquilo. Não, tá Ufa. aparecendo, perfeito. Ó, então aqui a gente tem a grade A, que seria... Mas, gente, isso aqui está em definição, está sujeito a alterações, tá? Eu estou mostrando o que vai ser o exemplo da proposta que a gente está querendo trazer de sábado. Então, por exemplo, o grupo A, vocês vão ter os professores de Biologia, História, Física, Geografia e Sociologia no sábado, dia 11. Então, a gente vai ter aqui das 9 às 10, Biologia, das 10 às 11, História, das 11 ao meio-dia, Física. Daí, das 12 às 13, o almoço, né? Das 13 às 14, Geografia, e das 14 às 15, Sociologia. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesses horários... Oi? Ô, Regina, só um minutinho só. O pessoal tá falando aqui no chat que tá ruim para ver porque tá pequeno. Se você tiver com o celular, pessoal, é só você botar os dois dedinhos assim na tela e ampliar na diagonal, entendeu? Bota o dedinho assim e... Entendeu? Aí fica grande para você. Que às vezes o zoom da Regina lá apresentando não tem efeito pra gente aqui, tá no celular, entendeu? Então, se tiver no celular, se você tiver no celular, é só você botar os dois dedinhos e dar uma... entendeu? Aí você vê direitinho. Mas Como a zoom de uma Regina vai foto. aumentar também. Só também aumentar a fonte, se você. Não, mas Ampliei aqui. Tá é melhor? só, não, tá ótimo. É assim, é o que eu falei. É que às vezes no celular a tela é pequenininha, é ruim mesmo. Então, é que nem você amplia a foto, sabe? Quando você põe os dois dedinhos assim, entendeu? Na diagonal assim, sabe? É a mesma coisa. Aí você consegue ver o zoom legal. Tá bom? Não, é só para a pessoa aí que está acompanhando. Legal. Eu tentei aumentar um pouco, não sei se melhorou. Ajuda, mas às vezes no celular não ajuda muito, né? Porque a tela é pequena. A tela é pequena, né? Não, mas aí dá pra, como eu falei, você bota os dois dedinhos, dá aquele zoom assim, tipo de foto, né? Aí ele fica de boa. Pode Mas continuar, aí querido. essa... Tá bom, obrigada, Fábio. Não, desculpa, eu tô interrompendo demais, desculpe. Não, por favor, aí na assistência técnica, porque eu também não domino, não sou tão proficiente no uso do Hangout Meet. Ah, meu Deus do céu. Né? E aí, no outro sábado, que seria o dia 18, a gente teria o grupo B, que também seriam os mesmos horários, só que aí a gente teria, né, matemática, português, o apoio da psicopedagogia e psicologia da Luana, de manhã, e aí à tarde, química e redação. Então, a gente tem uma grade A e uma grade B. Tudo bem? Eu não sei como é que tá isso, o pessoal tá respondendo. Tá ótimo. Mas assim, aí a gente vai vendo as perguntas aí mais pro fim que for surgindo, né? Então, eu vou mostrar agora como que a gente faz para... Enfim, deixa eu só fechar aqui. Para acessar a plataforma. Então, eu vou entrar aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui a conta do Google? Sim. Ah, legal. Então, eu vou aqui. Eu vou entrar na minha conta. Loguei na minha conta, né?
E aí eu vou fazer o quê? Tenho minha conta Google, vou achar o aplicativo Google Sala de Aula nessa suíte do Google, né? Tá vendo aqui, ó? Google Sala de Aula já tá aqui. Aí o que vai acontecer? Ele tem esse mais, certo? No canto superior direito da tela. Então eu vou clicar no mais e aí eu vou participar da turma. Nisso, o que vai acontecer? Eu vou usar o código que a Agatha passou para vocês, né? Então, a Agatha passou um código de cada professor, e aí a gente vai digitar esse código para acessar a sala de aula desse professor. Então, a gente só digita ele e vai esperar ele fazer o login. Aí, legal, entrei na sala de aula aqui da professora Regina. O que eu fiz? Eu coloquei aqui no mural, a gente tem um mural que ele dá aviso de quando a gente tem aqui as aulas, e aí também o que acontece, eu coloquei também a ementa, que nem o Fábio comentou, né? O professor Fábio falou. Vocês estão conseguindo enxergar tudo? Sim. Sim? Tranquilo. Aqui eu não sei como que eu consigo ampliar isso aqui. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma ementa que aqui para mim está parecendo pequeno, acho que para vocês deve estar parecendo muito mais. Mas, assim, aqui eu tenho a ordem dos conteúdos da aula, certo? E essa ordem, pessoal, ela está aqui em biologia, está dividida em frentes. Então, a gente tem a frente 1, a frente 2 e a frente 3. Por quê? Normalmente, os cursinhos fazem isso porque uma disciplina ela tem muitas áreas dentro dela mesma, né? Então, a gente divide em frentes para pegar essas áreas. Por exemplo, aqui que é a frente 1, a gente vai ter citologia, que é o estudo da célula, vai ter evolução, vai ter genética nessa frente 1. Então, o primeiro conteúdo aqui é evolução, evidências e teoria, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter já aqui a ordem dos conteúdos, e aí a gente vem em atividades. Em atividades, tá vendo? Aqui acompanha o quê? Em atividades é que eu vou ter as aulas e as atividades. Então, aulas, eu vou colocar aqui as aulas do estúdio e as atividades são os exercícios. Então, veja só, aqui eu vou ter a aula de evolução, né? E aí eu tô falando aqui para vocês. Assista as videoaulas disponíveis no estúdio, para tal, acesse os seguintes módulos. Então, ao longo da semana, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa sala de aula e vão acessar esses módulos, né? Vão assistir todas as aulas que estão nesses módulos indicados para essa aula, tá vendo? Frente 1, aula 1, evolução. Então, vamos clicar aqui nesse módulo evolução. Evolução é o módulo do estúdio que vai tratar desse conteúdo, né? Tá vendo? Ele abriu aqui, e aí o que vai acontecer? Você vai fazer o login, né? Se você não tem a conta, você vai criar um perfil, tá? No estúdio, mas se você já tem a conta, você faz o seu login. Então, eu vou fazer aqui o meu, @gmail. E aí eu vou pôr aqui a senha. E ele vai fazer o login no estúdio. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou assistir todas as aulas desse módulo de evolução. Então, aqui eu tenho a aula visão geral, lamarckismo e darwinismo. Eu vou ver todas as aulas desse módulo. E tá vendo? Entre um módulo e outro, ele coloca exercícios. Vocês podem resolver esses exercícios aqui também, tudo bem? Então, quem é que vai dar as aulas? Vai ser o estúdio. As aulas, pessoal, vocês vão acessar aqui pela plataforma do estúdio, tá vendo? Aqui é só dar o play. Alguém quer falar alguma coisa? Eita. Bom, aí a gente volta aqui no Google Sala de Aula e vai ter atividades. Em atividades, a gente tem aqui o link para os exercícios. Então, faça os exercícios disponíveis na plataforma. Eu deixei o link, mas aqui, pessoal, no final, aqui no estúdio, é o mesmo link desse banco de exercícios. Então, o estúdio, ele tem um banco de exercícios e vocês vão fazer os exercícios que estão nesse banco. Aqui no Google Sala de Aula, o que eu fiz? Eu só falei quais são os exercícios que eu queria que vocês fizessem. Então, quero a lista de evolução 1 a 20, tá? Então, vocês vão ver que no estúdio, ele tem aqui, ó, até 3 páginas de exercício, por exemplo. Vocês não vão fazer tudo isso, tá? Então, vai fazer aqui só do 1 ao 20. Então, pode ter muito mais exercício do que isso, mas não precisa fazer tudo, tá? Senão vocês não vão fazer outra coisa da vida.
É isso aí, tudo bem? E aí, o que, que vai acontecer? Então, vocês vão fazer isso ao longo da semana, e aí, durante o fim de semana, né, a gente vai ter a aula de biologia aqui, nesses sábados, então vão ser aulas alternadas. E aí, quando tiver as mentorias de biologia, eu, a Vanessa ou a Cristine, a gente vai estar à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. Tudo bem? Então, vai ser mais ou menos dessa forma que vai funcionar aí esse ensino por essas duas plataformas, tá? E aí, a gente vai fazer essa videoconferência. E a videoconferência vai ser aqui pelo Hangouts Meet, como a gente está fazendo hoje. E isso não vai ser publicado no YouTube também. Vou aqui parar a apresentação. Isso não vai ficar disponível no YouTube. Essa live que a gente está fazendo hoje, ela vai, mas as próximas não vão, não. Né? Então, vai ser só entre vocês e os professores. Então, vocês podem trazer dúvida tanto do conteúdo, quanto dúvidas sobre os exercícios que vocês fizeram e que vocês talvez ainda tenham questões aí que vocês não conseguiram resolver, esclarecer, e aí vocês podem aproveitar a mentoria para fazer isso. Tudo bem? Mas era isso que eu tinha para passar, pessoal. Se vocês quiserem aí falar, tocar, fiquem à vontade. Beleza. Regina, eu acho que foi muito bom, eu acho que foi incrível isso, serviu para esclarecer muitas coisas ali. Acho que bastante gente estava confusa em relação a essa parte do estude, né? E daí isso já ajudou bastante. A gente tem algumas perguntas aqui, ó. Você quer ir respondendo elas? Cadê? Deixa eu ver. A Cíntia perguntou, quando estarão disponíveis as matérias? Você quer responder? As matérias, a gente vai ter que ver professor por professor, porque cada professor está responsável por criar a sua ementa, né? E aí são os professores que vão alimentar essas plataformas. Então, por exemplo, de biologia, vocês já podem estudar essa matéria que realmente já é o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar no próximo sábado. Agora, durante a semana, a gente vai conversar com os professores responsáveis aí por cada disciplina e vai pedir para eles colocarem os conteúdos. Eu vi que vocês falaram que tem mais professores do que disciplina. Quer dizer, enfim, nem todas as aulas vão ter conteúdos. É porque a gente acabou liberando o código de todos os professores, mas nem todos os professores vão participar das mentorias. Então, é possível que vocês acessem salas de aula que realmente vocês não vão encontrar conteúdo lá. Tá, deixa eu ver o que mais aqui. Eu vi uma perguntinha acho, lá para trás, aqui no chat, que é, eu sou aluno de EJA, tal, tenho dificuldades, tal, né? Gostaria de tranquilizar, né? Por ser aluno de EJA, não quer dizer nada, tá certo? Isso aí não significa absolutamente nada. Tirando o fato de estar no EJA, não quer dizer nada com dificuldade de acesso, de fazer as coisas, né? Uma coisa que é importante aí, que nem o Cadu mesmo falou já, né, um pouco antes, né, você tem que estar disposto, né, tem que estar com a disponibilidade, né, e disposição para fazer, e vai fazendo, não tem problema, não tem perigo de errar, não tem perigo de acontecer nada, não vai explodir o aparelho, nem nada, então não tem problema nenhum, não, de tentar, tá bom? Então é só seguir essas recomendações aí que a Regina passou agora, de como é que faz o estude, como é que faz as coisas, sem problema nenhum. Não se preocupe se você é de EJA, se você não é de EJA, se você é de, sei lá, qualquer coisa parecida assim, não tem nada demais não, tá certo? Por exemplo, que nem a Regina falou sobre os conteúdos, né? Eu coloquei lá na minha sala de aula, né, eu botei um material que eu até já usei o ano passado, né, que era do material que eu uso até na escola privada aqui, no caso, tá certo? É uma versão em PDF, né, deixei lá devidamente colocado, evidentemente, para não falar que eu estou plagiando, né, tá certo? Tá tudo lá direitinho, né, é um material, eu vou fazer uma emenda baseada nesse material, que vocês podem estar seguindo também, né, no caso, se vocês quiserem, tá bom?
E aí eu vou colocando disponibilidade. Eu pensei aqui numa dinâmica também para as aulas, no caso no dia de plantão, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma coisa, tipo, como eu faço nas aulas lá do colégio lá. Eu já tenho um material já meio produzido que eu já estou fazendo para as aulas do colégio, eu posso fazer também, mostrar para vocês o material que eu tenho feito pessoalmente, né? Na hora ali e tal, naquele plantão ali de dúvidas ali, tá certo? Mas aí eu vou organizar mais direitinho, botar esquematizado, que nem a Regina está fazendo aí e tal, mostrou aí essas aulas indicadas e tal. E é isso. Não precisa ficar com medo, não, de fazer, de receio, né, todo mundo aqui está no mesmo pé, no mesmo patamar aí, sem dificuldades, não. Dificuldades vão ter, mas disponibilidade, disposição é tudo para poder superá-las. E aí o pessoal está perguntando aqui, né? Isso, a que a Agatha falou, né? A gente vai ter, então, essa separação das disciplinas, né? Grupo A, grupo B, porque a gente não vai dar todas as disciplinas em um único sábado, né? Até porque também ficaria muito cansativo para vocês, né? Ter todas as aulas, todas as disciplinas em um único sábado nesse modelo do online, né? Daí, aqui fala, quando você loga lá nas salas... Aqui, o Pedro está perguntando, é só fazer a atividade, então não precisa marcar como concluída? Bom, o próprio Estude, ele faz essa marcação. Quando você conclui você conclui o vídeo ou faz o exercício, ele vai concluindo para você, mas nós não faremos esse acompanhamento. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara é que vocês vão ser também muito autodidatas nesse processo. Então, como o Cadu falou, né, das técnicas de estudo, separem o horário do dia, se vocês vão estudar de manhã, à tarde ou à noite, qual horário para vocês vão reservar para fazer esse estudo, porque vai ser, assim, uma coisa muito pessoal mesmo, né, assim, de comprometimento com vocês, porque a gente não vai estar monitorando isso. E aí que... Bom, logo os códigos das salas, lá no mais, logo o código já apareceu, isso. E aqui tá, a Larissa pediu, mostra a tela de horários novamente para anotar. Então, eu não vou colocar aqui de novo, porque como eu falei, a gente está fechando esses horários com os professores. Mas assim que a gente fechar, a gente espera fazer isso na semana que vem, aí a gente publica e manda para vocês. A gente mandou Gmail, mandou pelo WhatsApp, todo mundo conseguiu receber, né? Acho que sim, né? A galera que tá aqui. E aí aqui, matérias que tem 3 professores, exemplo, Química, Biologia, Geografia, História tem 2, será que nós vamos escolher quais fazerem? Então, pessoal, a gente vai colocar para vocês também quais são os professores que estão aí fazendo as mentorias, né? Porque o que a gente colocou, a gente disponibilizou no Instagram foi a sala de aula de todos os professores do cursinho no modelo presencial. Mas não são todos os professores do cursinho que vão estar fazendo essas mentorias, tá? São alguns, e daí a gente passa para vocês quais são os professores que vão estar aí à disposição para vocês fazerem as perguntas. Mas acho que por hora é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, podem ir encaminhando. Ou a gente pode ir encerrando, não sei, porque já foi 1h40 agora, né? Eu só queria falar rapidinho também, não vou me estender de verdade, sobre isso das... Acho que a Cintia que falou, né? Que ela entrou lá no Classroom e daí ela falou que não tem nada. Então, os professores ainda, como a Regina falou, eles ainda estão colocando. No meu caso, eu vou colocar alguma coisa, provavelmente amanhã. É que eu lancei ali, eu sou da disciplina de literatura, caso ainda não esteja claro. Eu coloquei ali uma pergunta, né? E eu queria que vocês respondessem, que eu perguntei falei sobre o que vocês acham necessário estudar e tudo mais. E daí eu tô esperando vocês responderem isso daqui, nossa. E daí depois eu vou já lançar um vídeo. Eu pretendo gravar vídeos para as minhas aulas. Não sei se eu vou usar muito o Study. Acho que eu vou gravar e vou deixar as aulas no Classroom mesmo. Mas de qualquer forma, eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Como faz para entrar? A Isadora perguntou. No grupo do WhatsApp, tem um link, eu vou passar o link para vocês aqui.
E daí lá vocês vão achar todas essas informações do cursinho. Ô, Agatha, vê Oi. se algum aluno quer se apresentar e fazer alguma pergunta pessoalmente também, Verdade. porque assim, ficou nós, professores, falando, né, e eles também têm essa liberdade de poder também estar participando, acho que é bom. Tá, tem uma pergunta aqui, antes disso, uma pergunta da Tati. Quem já quiser participar, tipo, aparecer com um vídeo aqui, com um microfone, já vai se preparando aí. Eu só vou ler essa pergunta da Tati aqui. Uma pergunta mais voltada para planejamento. Minha casa é muito barulhenta. Eu já tentei conversar com o resto da casa, mas mesmo assim continua muito barulhento. O que faço? Nossa, essa pergunta aí é complicada. Alguém quer dar uma resposta, falar alguma coisa? Olha, eu tenho, ó, imagina, né? Eu tô numa casa, tem 4 pessoas e 7 gatos. Barulho, eu sei o que é barulho. E é o seguinte, no caso, né, para você aluna, né, tá estudando, tal, tudo mais, né, você aluno, aluna que seja, né, por isso que a gente está pensando nas aulas mais reduzidas, né, nesse sentido de uma grade mais, porque não adianta ficar também muito tempo, que você, depende do lugar onde você, por exemplo, assim, eu não tenho muitos lugares no apartamento onde eu estou, né, eu não tenho muito espaço, né, por exemplo assim, eu tenho que ficar dividindo aqui a bancada onde está o computador, né, e a cozinha, porque lá no quarto o Wi-Fi não pega, né, então eu não tenho muitas opções de lugares para estar, então você vai ter que imaginar, primeiro, o melhor lugar para você ficar sentado, que não atrapalhe a dinâmica da casa, né, no caso, né, e, sei lá, tentar mesmo ver a melhor forma de você poder estar fazendo o melhor isolamento possível aí, no caso, e a cooperação do pessoal. Eu acho que, de uma maneira geral, o pessoal coopera bastante. Aqui em casa, até os gatos cooperam bastante comigo, então não tem tanto problema, não. É só começar, né? Como a gente não vai ser aula mesmo, assim, aquela coisa de aula, né? Estaria ouvindo o professor, é só mais dúvidas, né? É mais tranquilo, né? Nesse sentido, você vai estar fazendo os estudos no seu horário mais conveniente e tal, e por aí vai, né? Segue as recomendações do Cadu aí sobre essa coisa né, dessa técnica, né? Eu gostei bastante, vou até usar isso aí, cara. Você passa mais detalhes aí, achei legal isso aí, cara. Né? Mas é isso. Assim, só uma dica, né, em relação a isso, que, assim, eu também sempre, minha casa era pequena, e tinha meus irmãos que ficavam bagunçando e não deixavam, e, assim, eu sempre gostei de fazer as coisas durante a noite, assim, né, lógico que as pessoas às vezes trabalham, às vezes não é possível isso, mas, se tem, às vezes, um horário de madrugada e tal, e você vai estudar nos horários que sejam mais tranquilos, assim, eu gosto de fazer muita coisa à noite, eu produzo muita coisa à noite, e é um horário que eu vejo mais tranquilo, que ninguém me interrompe, e eu acabo estudando nesses horários, assim, mas daí cada um vai se adaptando às melhores condições, né? Assim, é difícil opinar porque a gente não conhece o seu contexto, né? E porque a melhor forma é sempre você tentar buscar o diálogo com a família, com as pessoas que moram com você, e tentar fazer eles perceberem o quanto esse momento do estudo ele é importante para você, como um trabalho, né? Porque isso vai ter um impacto, né, na sua vida e o barulho é algo que pode atrapalhar. Os meus vizinhos, aqui em casa eu não tenho tanto problema, é mais com o vizinho que liga som super alto, enfim, e às vezes até de madrugada também. Aí o que eu utilizei é isso aqui, não sei se dá para ver, né? Que é um abafador de som. Então, tem lojas que vendem equipamento de proteção individual, é que agora vai ser um pouco mais difícil, né? Mas eu achei essas dicas que o Cadu falou, ou ver um horário à noite ou de madrugada. Infelizmente, assim, porque daí você vai pegar o contraturno do pessoal. Então, talvez seja estudar a rotina aí, né, da sua casa, a dinâmica, em quais horários que você consegue ter silêncio. Se você, pelo diálogo, não conseguir apresentar isso para a galera, que às vezes pelo diálogo é mais demorado. Pessoal, ainda sobre isso, assim,
essa coisa do barulho e tudo. Eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, assim, eu estava fazendo a prova e estava um barulho enorme lá fora, assim. Então, como eu já tinha me acostumado a estudar com as pessoas barulhentas ao meu redor, eu consegui focar melhor na prova, assim. Então, às vezes, uma coisa que pode ser difícil, não, que o diálogo com as pessoas de casa é a melhor coisa, mas isso também pode ir te treinando e te testando em algumas coisas. Boa. Nossa, fizeram uma pergunta aqui, a Larissa fez essa pergunta. Posso começar a estudar do zero, esquecer de tudo que aprendi até agora? Seria melhor? O quê? Como assim? Ó, assim, eu acredito, né, que tudo que a gente vai estudando ao decorrer da nossa vida vai só melhorando, assim. Então, lógico que a gente pode rever as coisas, mas você já vai ter um acúmulo aí de informações, né? Acho que começar do zero é muito difícil, assim, porque você já tem algumas experiências. Eu acho que você pode fazer é aprimorar o que você já sabe. Nunca você está do zero. Não tem como você dar um reset no cérebro e ficar do zero de novo, né? Então, não é por aí, né? Você pode ter, aí é legal porque você pode alguma coisa que você já conhece na hora da explicação ou na hora da dúvida, você se contrapor, mas aí eu aprendi do tal jeito, não tem problema, a gente vai vendo que às vezes coisas mudam, né? Assim, alguns conhecimentos mudam, até mesmo, sei lá, até de geografia física, tem termos que foram mudando ao longo do tempo, né? Até termos científicos, faz parte mesmo, não tem como ser do zero, zerar tudo e começar do zero, né? E assim, pode... assim, se você já tem eu acho que é muito o que os meninos falaram, assim, se você já tem um acúmulo de conhecimento, não faz muito sentido esquecer, né? Acho que tem essa questão que o Fábio trouxe de você atualizar. E, por exemplo, se você já tem algum conhecimento, você pode fazer ou uma revisão e ir para exercícios, que é onde você mais vai aprender e treinar para fazer a prova, né? Então, aproveitar esse conhecimento que você já tem, você vai gastar menos tempo vendo teoria e vai poder investir mais em resolver exercício. Então, é até bom você ter esse conhecimento e saber em quais assuntos você vai ter que se dedicar mais, porque aí sim você tem base zero, e aqueles que você não tem uma base zero, você já parte para a prática. E também o que o Cadu tinha falado do Pomodoro, né? O Pomodoro, ele é uma técnica, mas também tem um aplicativo. Não sei se o Cadu chegou a falar disso. Tem um Não falei. aplicativo e dá para vocês usarem esse aplicativo. Então, ele conta ali os 25 minutos. Quando dá os 25 minutos, ele toca um alarmezinho, assim. E daí, depois, ele dá uma pausa, que você pode controlar também o tempo da pausa, tipo 5 minutos, pode ser 10. E daí ele reinicia esses 25 minutos. Então, isso foi uma pergunta ali do Mundo Kawaii, o nosso aluno otaku, ou aluna, não sei, e que ele perguntou sobre concentração, né? Que ele falou que qualquer coisinha ele se distrai muito fácil. Então, acho que essa é uma boa. É uma boa forma de você se concentrar. Então, você coloca que durante aqueles 25 minutos, que é um tempo curtinho, se a gente for pensar, você não vai mexer no celular, você não vai fazer mais nada, você só vai fazer aquilo que você se dedicou a fazer. E antes de você começar a fazer alguma coisa, não adianta, tipo, pegar um livro de matemática, falar, hoje eu vou estudar matemática, e daí colocar esse timer de 25 minutos. Você já tem que se programar antes de começar a estudar. Então você fala, hoje eu vou estudar, sei lá, um assunto de matemática. Alguém fala aí. Fala de literatura. Hoje eu vou estudar protagonismo e eu vou fazer uns exercícios do Enem, sei lá. E daí você vai se dedicar a fazer aquilo durante um tempo. E só aquilo. Ok? Eu acho que é isso. Da minha parte. Ah, tem mais perguntas, gente. Calma aí. Thalisse,
Eu vou começar a faculdade mesmo daqui a 2 anos. Estudei o segundo e o terceiro ano na pública no noturno e não aprendi muita coisa. Enfim, seria uma boa estudar toda a matéria do ensino médio, estudar desde o começo do primeiro ano até o terceiro ano durante esse ano que vem? Então, a ideia do cursinho é passar de cursinhos assim que tem aulas todos os dias, seria passar toda essa matéria em, sei lá, um período de 1 ano. Por exemplo, eu sei que no caso de literatura, que você estuda em literatura, são os movimentos, as escolas literárias, né? Tem outras coisas também que você estuda na disciplina de língua portuguesa, e eu vou tentar passar isso nas minhas aulas, porque acho que é importante também. Mas sobre o conteúdo de literatura, que é passado, todas as escolas são passadas. Tem alguém que está com o microfone ligado ali, tá esquisito. Todas essas escolas que elas são passadas durante os 3 anos do ensino médio, eu vou passar até o final do ano, ok? E acho que os professores também vão tentar fazer isso, Thalisse. Daniela Flecha, devemos resolver todos os exercícios que estão disponíveis ou apenas os que os professores que se apresentaram, ou apenas os que os professores apresentaram? Tá. Eu diria que só os que os professores apresentaram, para não ficar muita coisa. Porque senão vocês vão ficar muito sobrecarregados, né? São muitas disciplinas, muita coisa para fazer, então só faz se você tiver mais tempo para estudar mesmo, senão só os que os professores recomendaram. A Mayra falou sobre a literatura. O que você acha de fazermos leituras dos livros que são pedidos nos vestibulares e irmos debatendo nossas percepções? Eu acho ótimo, assim, eu já tinha meio que um plano para fazer essas leituras obrigatórias. Da FUVEST, eu não pensei na Unicamp, ainda não vi da Unicamp, mas eu estou aberta, assim, a todo tipo de sugestão, e para isso você pode colocar essa sua sugestão ali naquele aviso do Classroom que eu deixei, para vocês comentarem coisas que vocês querem aprender, assim, que vocês acham importante, ok? Mais alguém? Fábio, Regina, Cadu? Acho que não, né? Acho que eu vi uma pergunta aqui sobre se é bom ouvir música, né? Eu estava vendo aqui em cima, aqui mais ou menos. Essa coisa de ouvir música enquanto estuda, isso aí é muito relativo, né? Cada um tem o seu melhor jeito de se concentrar e tal. Eu, particularmente, não consigo ouvir música enquanto estou estudando ou fazendo alguma coisa, né? Assim, a não ser que seja uma coisa que não necessite de atenção, né? Então, mas lógico, se é te ajudar a concentrar, se é te ajudar a fazer as coisas que são importantes, aí no caso o estudo, bora ouvir música, né? Não sei se toda música serve para isso, né? Mas e é isso, né? As aulas vão rolar. Sobre essa coisa de fazer os exercícios só que passaram hoje, aí você tem que ver também, né, a sua disponibilidade. Quanto mais exercício fizer, melhor, evidentemente. Só não precisa ser repetido, né? Tá certo? Mas acho que é isso. Regina, Cadu, você quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu só queria falar dos encaminhamentos, né? A gente vai aproveitar esses canais de comunicação. Alguém tinha pedido o WhatsApp, né? Você podia participar. O WhatsApp é um grupo, tá um grupo aberto. E aí o link para vocês acessarem o WhatsApp está disponível lá no Instagram do cursinho. Mas parece que não são todos os que têm Instagram, mas a gente mandou por e-mail também. E a Agatha encaminhou aqui. Então, mesmo que você não tenha Instagram, se você entrar lá no perfil, você também consegue acessar, né? Mesmo que você não consiga logar, porque está no link da bio, né? E daí a gente vai definir. Isso aí, valeu, Agatha. Ela já disponibilizou aí no chat para vocês. E a gente vai disponibilizar a grade horária para vocês das mentorias que vão ocorrer no sábado. Então, e conversar com os professores ao longo da semana para irem colocando os conteúdos lá.
Então, é isso aí, aguardar os próximos encaminhamentos, a gente vai informar isso para vocês, por e-mail e pelo WhatsApp. E aí, o que vocês forem tendo de dúvida também é só encaminhar por esses canais de comunicação, tudo bem? E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade aí. Cadu, você tem alguma coisa para dizer para finalizar? Não, gente, só gostaria de agradecer, né, a todos que aguardaram até aqui, assim, foi quase 2 horas de conversa, mas foi uma conversa bem bacana e a gente vai aprendendo com a experiência, a gente também aprende muito com vocês, assim, a gente não sabe tudo, a gente tem alguns caminhos porque a gente já trilhou muita coisa, mas a gente vai aprendendo com o processo novas coisas também, acho que é um pouco isso. Ok. Gente, então acho que é isso, né? Obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa pela quase 2 horas de live, mas acho que foi bem interessante essa conversa que a gente teve, assim, deu para esclarecer várias coisas. Eu vou mandar aqui no chat da conversa o link do canal do YouTube. E daí vocês vão poder acessar depois essa live, caso vocês queiram voltar alguma parte, vocês conseguem acessar por lá. Eu acho que até hoje à noite já vou ter colocado lá nesse canal. Então, obrigada. Sobre amanhã vai ter aulas, amanhã é domingo, certo? Amanhã não vai ter aulas. Domingo não. E eu vou mandar aqui de novo esse link que vai estar com a página do Instagram do cursinho, do Facebook, e também vai ter o grupo do WhatsApp. Então, eu vou mandar aqui depois. Você pode estudar, isso que o Cadu disse. Você pode estudar se você quiser no domingo, mas não vai ter. A gente não vai fazer nada amanhã. Provavelmente eu vou colocar alguma coisa assim no Classroom, mas como eu disse, o Classroom, como está gravado, você pode acessar qualquer dia que você quiser. Então, você pode acessar na segunda, na terça. Todo dia é dia de estudo. Olha, a Sabrina tá empolgadíssima. Deixa eu só mandar aqui, Maio 68. Esse link que eu mandei aqui de novo vai estar com a página do Facebook, do Instagram, grupo do WhatsApp e acho que mais alguma coisa. Mas é isso, ok? Obrigada, gente. Eu acho que eu vou finalizar aqui, então. Posso finalizar? Já não? Todos concordam? Beleza. Tchau, gente. Foi muito boa essa conversa e até semana que vem, eu acho. Até mais. Até. Tchau. Caindo.